Olá pessoal, estamos iniciando mais um Intalks, hoje aqui no episódio número 10. Já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar os conteúdos e também, se puder, já se inscreva no canal caso você não for inscrito e também acompanhar o nosso Instagram através do @intalksoficial. Lá você vai acompanhar todas as nossas programações e próximos episódios também, tá ok? E alguns cortes que são incríveis. Hoje eu tenho aqui um cara muito especial. O episódio de hoje é muito especial porque, como vocês sabem, eu gosto muito do audiovisual, estudo audiovisual. Então, para mim é uma honra ter ele aqui, um cineasta, um diretor de cinema que fez um documentário belíssimo e a gente vai falar sobre. Eu estou hoje aqui com o Alan Oliveira. Prazer ter você aqui, Alan. Obrigado pelo convite, Caio. Eu que estou feliz de estar aqui. Maravilha. O Alan, ele se formou como radialista. Ele é radialista e roteirista de cinema e TV pela AMB Morumbi, em 2006. E ele é diretor hoje da Lumolab, empresa de produção e distribuição de filmes para todas as telas. Ele produziu dezenas de campanhas publicitárias digitais para empresas de tecnologia, entre elas Samsung, a Hewlett Packard, que é a HP, e é criador da websérie Herói para o YouTube, com participação de Bibi Ferreira, Maurício de Souza, João Carlos Martins, além de outros artistas. No cinema, dirigiu e roteirizou os curtas Além do Tempo, de 2005, Teoria da Escada, de 2009 e Eu Vejo Você, de 2013. O documentário Cinemagia é seu primeiro longa-metragem e vamos falar sobre ele aqui hoje. Alan, para iniciar, eu gostaria que você comentasse um pouco da sua trajetória inicial, como que você chegou no audiovisual, como que você chegou a participar das primeiras campanhas publicitárias, enfim, como que isso brilhou os seus olhos para você falar assim, não, eu quero seguir nessa carreira. Pode falar um pouquinho da sua história? Bom, Caio, mais uma vez, obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Então, audiovisual bom, minha vida desde quando me entendo de gente. Eu, na verdade, sou um ator frustrado, porque eu fui fazer teatro quando eu tinha 14, 15 anos, eu fiz 2 anos de teatro, e eu percebi que eu não era um bom ator. Tô brincando, eu acho que até que eu daria para seguir no teatro, mas fazendo teatro, eu fui me percebendo no audiovisual. Porque também, nessa época, eu já tinha muito da cinefilia formada dentro de mim por conta das videolocadoras. Perfeito. Então eu já era um grande cinéfilo. Eu falo grande porque eu vivia 4, 5 filmes por dia, assim, eu via muita coisa. Então, na minha cabeça, eu estava estudando os atores, né, porque eu gostava da ideia da arte da atuação, mas eu fui me perceber mesmo, fui entender o que estava acontecendo comigo depois de ter feito o curso de teatro, porque eu falei, não, eu acho que é uma delícia atuar, mas meu negócio é o cinema mesmo, não é a atuação. Então aí eu segui estudando cinema, eu segui para esse caminho. Audiovisual tem muitas vertentes, né? Aqui no Brasil, na época, a gente tinha só um curso que era mais cinema, que era o curso da FAAP para graduação, e um curso muito nichado, né? Porque tem a questão do corte da FAAP, né? Um custo muito alto. Sim. Então eu fiquei por um tempo, uns 3 ou 4 anos, estudando cinema por cursos, por roteiro, por edição, por produção, e aí só em 2003 que eu fui entrar para a faculdade mesmo num curso da AMB que era voltado para cinema, que inclusive foi o curso fomentador do curso atual de cinema da AMB, e foi o primeiro movimento deles, que era um audiovisual, rádio e TV, assim. Você se formava como roteirista, mas também se formava como radialista. Então, nesse caminho todo, eu fui só me certificando do audiovisual. Eu tive um tempo ainda para repelir um pouco essa coisa do artista-ator, mas eu segui pro audiovisual com muita ênfase em tudo que eu gosto de fazer. Então, eu não tive muito outro caminho, assim. Ou era isso, ou era isso. E, claro, no meio fio disso, eu fui me aventurando em muitos projetos. Quando eu terminei a faculdade, eu abri a produtora, a Lumolab, porque eu já precisava fazer alguma coisa no mercado. E aí essa parte, depois que eu abro a produtora, que eu começo a ter uma incisão muito forte com as campanhas publicitárias, que
que foi e muito para evento, que foi uma experiência de campo, assim, também certificadora de que meu negócio é o cinema, porque eu entendia fazer isso como publicidade, era legal, e também foi uma espécie de fomento técnico para mim, para o cinema, mas já me falando, olha, meu negócio é para cá, né? Então eu fiquei um tempo fazendo essas campanhas, e aí nesse meio fio também começou todo esse processo eu fui fazendo curtas nesse meio período, nesse meio fio, né? O Teoria da Escada foi um curta que eu fiz muito para festival internacional, é um curta LGBTQIA+, e aí ele foi para o Mix Brasil. Legal. Depois, em 2011, eu fiz Eu Vejo Você, que foi parte de um festival também, online. E aí a série do Herói foi uma série muito especial, que a gente fez como visibilidade da produtora. Legal. Foi antes ou depois da Lumon Lab? Isso, durante? Todos esses projetos são depois que eu abri a produtora. Depois, tá. Acho que o Teoria e Eu Vejo Você são curtas que foram antes, foi durante, assim, quase para acontecer a Lumon Lab. A Lumon Lab começou em 2011. E aí o Herói foi um projeto muito pensado da produtora, assim, para o YouTube. Deu muito certo, a gente teve contato com os artistas maravilhosos, e aí esse projeto do Herói, a gente ia entrevistar artistas que são considerados heróis, mas mais interessados em saber quem são os heróis deles, né? Legal. E aí a gente tem um episódio muito especial da Bibi Ferreira, que o herói dela é o Amir Klink. E aí a gente conseguiu levar o Amir Klink para conhecer ela, porque ela era louca por ele. Então foi um encontro muito especial, assim. E aí eu fui rumando para fazer longa. Eu tinha um longa pronto já para fazer, um roteiro pronto que eu tinha feito. Mas aí as locadoras começaram a fechar. Aí eu falei, não, eu vou ter que esperar. E aí o filho nasceu. Que legal. Vamos falar então um pouco sobre... Um pouco não, bastante, né? Eu espero. Sobre ele, o processo. Como surgiu a ideia? Porque assim, como você disse já no começo aqui, que vocês se consideram cinéfilo, né? Desde pequeno assistindo muitos filmes, assim como boa parte do pessoal que assiste a gente, que gosta muito de cinema. Eu também me considero um cinéfilo. E conta pra gente o que te cativou, o que te chamou a atenção? Eu quero produzir um documentário sobre as videolocadoras brasileiras. Olha, isso não foi uma coisa assim, como um raio que cai na gente e fala, vai ser isso, né? Eu me considero uma pessoa muito sensível, assim, para tudo. E aí isso tem mais a ver com a minha sensibilidade do momento. Ao longo de todo esse processo de me perceber um profissional do audiovisual, eu fui entendendo que muito se dá também a sensibilidade do artista e entender o que está acontecendo ao redor dele. E o meu trabalho como realizador é capturar o momento. Então, o que está acontecendo aqui? O que eu posso fazer com essas ferramentas que eu tenho e com o que eu sei fazer? Perfeito. E aí, naquele momento, as locadoras estavam fechando. Primeiro começou um processo em mim de negação, assim, de como acho que se dá para todo mundo, e muita gente tem isso até hoje, né? Para muita gente as locadoras tudo continua igual, né? Sim. Acredite, ainda tem gente que vê isso assim. Sim. E não, infelizmente não é, quem dera fosse. E eu fui percebendo isso, fui percebendo que, olha, se eu continuar nessa negação, isso tudo vai acabar e nada vai ser feito. Então eu comecei indo para a locadora para resgatar filmes que iam ser vendidos, porque eu ia colocar na minha coleção, tem uma coleção muito grande de filmes, de mídia física. E aí esses assuntos todos se misturavam, sabe? A história das videolocadoras se misturava também com o advento das mídias, num momento em que a Netflix estava chegando, que o streaming estava estourando, que o VOD... Isso a gente está falando o quê? De 2013? O processo do Cinemagia mesmo, ele se dá a partir do começo de 2014. Tá. E eu tenho uma memória de entrar numa videolocadora que é a HM Home Video, que ficava ali na região da Vila Boim e tal. E aí... Eu entrei no dia que eles estavam com sacos plásticos de lixo, jogando tudo dentro do saco para vender. E aquilo me cortou o coração. Eu tô falando de coleções do Bergman, assim, sabe? Sim. De coleções de arte e de todos os gêneros de cinema que estavam... Que era devastador. Para mim isso era muito difícil, assim. Porque esses espaços, Caio, de novo, né? Minha experiência empírica, eram verdadeiras igrejas, assim, para mim, sabe?
era um espaço de cinefilia urbano da cidade que me abrigava. Que quando eu não podia ir para o cinema, ou que quando eu não estava próximo eu estava ali. E uma grande escola para mim também, né? Com as pessoas que trabalhavam lá, enfim, com toda a história. Então eu fui entendendo isso também, e aí... Enfim, tem uma série de... A linha do tempo, a partir de 2014 do projeto, ela começa assim, muito intuitivamente, e eu já entendendo que eu precisava ligar as câmeras nesse movimento de preciso fazer algo. Mas sempre desacreditando, não de ligar a câmera, mas não, isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer. E aí no meio do ano eu sou um colecionador bem crica, né? Eu precisava de uma coleção que estava faltando. Eu sempre pesquisava na internet. Eu gosto muito da Hora do Pesadelo, da série. Eu gosto muito de terror. E aí eu coleciono fitas de vídeo também. Então faltava um item para minha coleção. Eu falei, cara, um dia eu vou achar. Eu fiquei anos procurando essa fita. E aí eu achei ela no LX de uma senhora que falou, olha, vem aqui em casa. Eu tenho um acervo de mais de 15 mil filmes aqui. Nossa. Que eu fechei minha locadora e não consigo jogar os filmes fora. Eu vou guardar os filmes aqui, não sei o que eu vou fazer. E eu fui o primeiro a entrar na casa dela. E aí eu me deparei com aquela cena, assim, eu comecei a chorar na hora que eu entrei lá. Eu comecei a chorar, assim, porque era o cheiro das fitas, o cheiro da locadora todo, tava lá. E aí essa experiência, eu falei, não, agora eu vou ligar a câmera. não posso deixar isso aqui passar, isso aqui... Né? E aí daí pra frente... Começou ali. Aí nessa sequência, 2 meses depois, eu já estava gravando. Uma curiosidade que eu gostaria que você falasse, quantas horas de material bruto que você conseguiu gravar durante todo esse período de processo de pesquisa, de visitação, de conhecer? A gente começou a fazer as gravações do Cinemagia com 2 câmeras, e tinha gravações que a gente ia até com 3. Nossa. E eu optei por esse tom mais jornalístico porque eu fui entendendo ao longo das gravações que eu precisava deixar as pessoas falarem. Então, ainda que e como o volume de material, de história é muito grande, não bastasse o volume de gravação, mas o volume de conteúdo é muito grande, a linha do jornalismo era uma linha mais didática para as pessoas entenderem e também fatídica, mais pontual. Olha, aqui aconteceu tal coisa, tal ano aconteceu tal coisa. Perfeito. Então, de material bruto das minhas câmeras, eu tenho mais de 200 horas de cada câmera. Nossa. E aí tem o material também de arquivo, que a gente coletou de vários depoentes, são 80 depoentes, mais de 45 locadoras, que eu tive que resumir em 25. Então é um projeto louco. Imagina, porque a história da própria locação aqui no Brasil se dá de muito tempo, né? 1970, final de 70? 76. 76. E para quem não assistiu, já fica a dica aí para você rever, você que viu, né? Pode estar revendo e assistindo, procurar assistir o Cinemagia. Alan, você conseguiu reunir mais de 20 profissionais da área, de donos de locadoras, enfim, funcionários. Como que foi isso? Tipo assim, você bateu em porta, verificou, tinha uma pesquisa, obviamente, mas você foi em porta, foi por indicação também. Como que foi esse processo de escolha, assim, de, quero pegar todas as locadoras, ou o máximo que eu consegui ou não? Tipo, foi aparecendo e eu fui indo. Eu comecei com a ideia de não deixar nenhuma das que estavam abertas fecharem sem falarem com o projeto, porque aí eu capturava esse espírito do estou fechando e mais preocupado com a história deles do que com vou baixar as portas. Sim. Aliás, isso nunca foi meu intuito, assim, eu nunca quis falar sobre o fim. A minha ideia era sempre falar sobre o começo, porque essa história ia se acabar, ia se perder, e aí a gente nunca ia saber de verdade como começou. Exatamente. Até porque teve profissionais que falaram com a gente que já faleceram nesse meio fio. Então, também tinha a coisa de ouvir deles, eles dizendo o que aconteceu de verdade pelo olhar deles. Sim. Olha, ao longo desse processo todo, o que foi me guiando mesmo foram as lojas abertas. Mas, do próprio nome diz, Cinemagia, e eu fui... Uma das videolocadoras se chama Cinemagia, e aí eu queria fazer uma homenagem, né, dando o título do filme para uma locadora. O processo todo foi muito mágico. Eu tive situações de
inacreditáveis, assim, de eu estar, por exemplo, a história de tentar achar o pessoal da Hobby Video, né, que eles estavam literalmente foragidos não no sentido criminal, foragidos no sentido de não queremos mais, foi tão doloroso que a gente não quer mais falar com ninguém, né, e enfrentei desses donos de locadora essa resistência de o que você vai fazer, para que linha que você está indo, como assim você está falando disso e não é a gente que está fazendo, né? Esse mercado foi muito rico, foi muito grande, foi muito cheio de eventos, foi muito cheio de realizações. Então, chega um realizador independente para falar sobre isso, né? Enfim, mas aí eles foram me conhecendo, foram entendendo quem eu sou, quem eu era. E aí também teve essa coisa de não conseguir localizá-los. O pessoal da Hobby, por exemplo, eu descobri num anúncio de jornal um senhor que estava vendendo umas fitas de uma locadora e o que me interessava mais era saber de que locadora que era essa. Aí eu fui até esse lugar, que era na Casa Verde, e aí esse senhor me falou, olha, essas fitas todas eram de uma locadora dos anos 80, que chamava Rica Video. Só que em uma das fitas eu encontrei um logotipo da Hobby Video, mas um logotipo mais atualizado. E aí eu entrei em contato com o telefone, que ainda era o telefone de 4 dígitos, já né, não era o de 3 dígitos. E eu conheci o dono dessa locadora, que era amigo do Vitor, por exemplo, que é o dono da Hobby. Nossa. Então, as locadoras, assim, apesar de eu ter feito a pesquisa, meio que já estava tudo engatilhado, sabe? Sim. Porque nesse ramo todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo, mas para você conseguir ter esse feeling de que isso pode ser uma coisa, você precisa se dedicar. E aí uma coisa que eu tenho muito mérito, eu gosto de dar isso para mim, para o projeto, é que eu me doei por 100%, assim, por completo no meu tempo. Então eu fui achando muita coisa, porque eu esmiucei, eu consegui achar... O que é isso aqui? Não, isso aqui não é só isso aqui deve ter... E aí você acha, você vai desdobrando, entendeu? Então muita gente chegou assim, e aí foram mais de 40 videolocadoras, mas eu fiz um núcleo de 25 para caber no filme, porque senão não ia caber. Não ia caber. Tem locadora que foi de fora. Nossa, isso que eu ia te perguntar, se tinha alguma que ficou de fora, porque além das que estão na capital de São Paulo, né, tem as do interior também, né? Então acredito que algumas devem ter ficado de fora. Inclusive, algumas famosas, como por exemplo, a de maior conhecimento, acho que de todo mundo que tem o Brasil inteiro, seria a Blockbuster, né? E foi uma das que eu tive a experiência mais próxima, assim, porque eu cheguei a trabalhar no momento lá na Blockbuster, só que já era Americanas Express. Então, quando eu entrei, eles tinham a parte ainda, eu fiquei muito feliz de ter vivenciado esse momento, de ter a parte da locação ali. A Americanas preservou aquilo, até porque ela não poderia extinguir aquilo tão rápido assim, porque tinha muitos clientes ainda. Inclusive, quando eu cheguei lá, tinha clientes com mais de 10 mil créditos para locação, clientes que iam lá e alugavam sempre e faziam questão. E eu senti que a Americanas queria realmente tirar tudo aquilo do espaço e começar o varejo de uma forma mais, sabe, mais forte, né? Mas foi uma resistência muito grande ali, até dos próprios clientes mesmo, questão de contratos também com empresas de mídia física, enfim. E eles mantiveram, e eu tive ainda um pouco dessa parte de poder trabalhar ali com isso, sabe? De poder receber um cliente, indicar um filme. Eu tive essa experiência, eu sempre quis ter, né? E aí foi o meu momento ali de jornada do meu... Acho que foi o terceiro emprego, o segundo, se eu não me engano. E para mim foi uma experiência maravilhosa, assim. Mágica. Mágica. Tanto que eu tenho amigos que eu fiz lá na loja até hoje, que falam comigo, que acompanham o que eu tô fazendo, que... Apesar do split de Americanas, né? Exato. De você ter um DVD do lado de uma lingerie, né? Você entendeu? Muito louco. É uma coisa assim louca. E eu consegui vivenciar todo o processo, desde quando recebia os DVDs, os Blu-rays que chegavam para expor lá na parte, eu que tomava a frente e falava, deixa que eu cuido. Com prazer. Porque o jornalzinho, eles tinham uma revistinha tinha mensal, revista, né? mensal, então tipo assim, aquilo para mim era fascinante. Então me tornou um colecionador. A partir dali eu me considerei um colecionador. Coleciono até hoje, né? Estamos aí resistindo, porque não é fácil. Não é fácil, mas
foi um momento, como você disse, mágico. Eu já ia começar a te perguntar um monte de coisa. Eu falei, não posso. Não, pode perguntar. Curiosidade. Pode perguntar. Então, vamos lá para um assunto aqui que eu também gostaria muito que você comentasse sobre. Além dos funcionários e donos das videolocadoras, você teve o prazer também de estar nesse projeto com profissionais, jornalistas da área, principalmente, vou citar um aqui, o Rubens Evaldi Filho, né, que felizmente faleceu e participou do projeto, achei aquilo incrível. O Paulo Gustavo esteve aqui com a gente. Adoro o Paulo. Paulo é incrível, ele esteve aqui com a gente também num episódio anterior e a gente comentou também sobre o Cine Magia e gostaria que você comentasse como que foi a busca por esses profissionais. Claro, como você já veio do audiovisual, né, já tem essa bagagem, acho que talvez tenha sido mais fácil de contatar essas pessoas ou não? Olha, nenhum deles me recebeu facilmente, assim. Eu vou te dizer que alguns me receberam com mais curiosidade. O Paulo, por exemplo, foi um deles. O Rubens, veio pelo contato da UBV, o Paulo também era amigo dele. Muita gente me apontava o Rubens, né? E o que eu fui fazendo foi me aquecer primeiro com as locadoras, para eu me munir com o máximo possível de informação, porque essas pessoas todas do documentário viveram a experiência na pele, né? Elas estavam lá como protagonistas. Eu assisti aquilo como criança na época. Eu era um cliente, eu não era um realizador daquela época do mercado, né? Então, por mais que eu tivesse, e ainda sinto que tenho bastante, mas ainda falta muito conhecimento e eu continuo pesquisando, assim, é uma coisa, aliás, esse projeto só me abriu o caminho, porque eu continuo, não acabou para mim. Tanto não acabou que vem coisa a mais aí. Depois eu falo, mas então, eu queria primeiro ficar com o máximo de informações possíveis para eu saber o que eu poderia conversar com eles que não fosse mais do mesmo. E aí eu esperei um momento certo pro Rubens. Daí quando eu fiz contato com o Rubens, ele falou, olha, eu sei que você tá gravando, eu já tinha gravado com o pessoal da 2001, a Sônia, né? A Sônia Wolff era bem próxima do Rubens, eles fizeram muitas ações juntas na 2001, o Rubens lançou livro lá e tal. Quando eu contactei o Rubens, ele falou, eu sei o que você tá fazendo, tô curioso, vem gravar, né? Vamos falar. E quando a gente passou 4 horas gravando, ele falou a gente tem um depoimento do Rubens que ele também registra o que estava acontecendo com ele na vida pessoal dele naquele momento, que era muito difícil, e que só isso já dá um filme. Mas foi também uma sessão meio desabafo dele, foi bom, assim, ele falou, inclusive eu quero gravar porque eu tô passando por essa dificuldade, se algo acontecer comigo, tem isso aqui. Eu falei, legal, achei mó legal da parte dele, ele confiar na gente, assim, mal conhecia a gente. Mas ele já tinha pesquisado da gente também, né? E aí, quando acabou, ele me abraçou, ele colocou a mão no meu ombro e falou, olha, coragem, porque esse mercado vai tentar fazer de tudo para isso não seguir em frente. Não pare, vá até o final, que deu para entender que o que você está fazendo é o que tem que ser feito. O medo de muitas pessoas do mercado era que eu entrasse em assuntos de bastidores que envolviam uma série de questões, né? Eu tô falando de dinheiro, de pirataria, né? Que isso você abordou de uma maneira, assim, fantástica. Não era muito a minha ideia passar por isso. Se você queria ter essa... assim, claro que eu queria, mas a verdade é que todo mundo sabe o que aconteceu com esse mercado, né? Em todos esses outros assuntos que não são mágicos, que eu estou titulando como mágico. Primeiro que, como realizador, eu queria ficar no meu tema, que é a história das locadoras, sempre no próprio título, né? Na questão da cinefilia, cine com a magia, cine-magia. Perfeito. Então eu fiquei muito nesse caminho. E aí, eu acho que muitos dos outros assuntos mais polêmicos, eu acabei não entrando e mergulhando de cabeça, porque eles entravam de embate com esse tema central, né? Falar sobre pirataria, que acontece até hoje, agora acontece de um jeito explícito, ainda mais do que acontecia antes, também me traria um tom jornalístico para um lado mais sensacionalista, sabe? E também expositivo das questões criminais das pessoas envolvidas em tudo isso. Então eu não achava isso muito legal, porque não era o que eu queria fazer, é só isso, tá? Enfim, se isso fosse algo muito importante de ser feito,
e que fosse transformar o mercado no sentido de, nossa, as coisas ficaram melhores e o mercado não fechou. Claro, eu teria feito, mas a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que a pirataria é parte das janelas de distribuição. Exato. Quase que, né? Então, não tem muito que mexer nisso. Então, uma vez entendendo qual que é o cenário, e todos esses profissionais entendem isso também. Entendem com muita... Vou tentar te fazer entender também. Me fazer entender, né? Eles não concordam com isso, a maioria deles. Mas é um jogo, é uma dança, sabe? E aí eu não queria dançar essa dança. Eu queria dançar a dança do cliente, do espectador. A experiência, né? Da experiência e da história que está atrás do balcão que nós não sabíamos. Mas aí eu tenho ressalvas de aberturas de portas dessa história. Eu vou até algumas páginas, porque senão a gente sabe que toda história, quando você mexe muito, em vez de ela ter um perfume, ela começa a ter um cheiro estranho, né? Então eu não queria chegar nesse caminho, porque a gente sabe que se a gente cavar, a gente acha, né? E nem precisei fazer isso, já estava na superfície. Já estava lá. Ô, Alan, curioso você falar isso, porque justamente era algo que eu queria saber da sua parte, né? Colocar esse lado que não é tão legal, mas que você soube conduzir muito bem, porque fez parte da história. Então não tem como falar, né, sobre as videolocadoras sem ter esse lado, né? É como se a gente... como se você colocasse uma obscuridade dentro desse assunto. E você realmente fomentou tudo o que aconteceu, né? Desde o primeiro processo, dos pioneiros até os processos mais difíceis, né? Que chega a ser um momento até melancólico ali na parte do documentário. Mas é algo que realmente precisava ser exposto. Vamos dizer assim, que as pessoas tivessem esse conhecimento mais aprofundado. E você soube deixar esse legado pra gente. Eu achei isso incrível, né? E eu gostaria de saber da sua parte, claro, fazer esse projeto, tendo esse projeto vivo, né, hoje, queria saber qual foi o momento mais marcante para você, talvez uma descoberta que você não sabia e você se deparou com aquilo e, queria que você comentasse, se você puder, um momento assim que te impressionou muito. Ai, Caio, eu tive vários. Imagino. Muito complicado. Durante as gravações? Isso, durante as gravações. Todos eles foram muito especiais. É difícil ressaltar um. Eu tenho um que talvez eu tenha uma predileção maior por não ter vivido. Esse exemplo que eu te dei de entrar na casa foi da Dona Mirtes, né, que é da Firefox, e ver os 15 mil filmes foi meio que o que estourou, assim, né? A janela, né? Foi o que me impulsionou a seguir. Esse foi forte, mas, por exemplo, essa sensação de nostalgia e de saudade que a gente tem é de algo que a gente teve contato, mas que de fato a gente não viveu muito, né? Claro, não estou falando das locadoras, eu estou falando de coisas na vida, assim. Geralmente a nostalgia, ela tá conectada em, nossa, mais uma época, né? Você lembra daquilo, você fala, nossa, eu vivi um pouco disso, mas queria tanto ter vivido mais. Então você viveu, mas você não viveu mesmo muito, né? Ou viveu muito, mas faltou alguma coisa importante para ser vivida que enfim, era importante para você. No meu caso, eu já pequeno, eu era rato de locadora de todos os lugares. Eu lembro de sair eu morava no bairro Limão, em São Paulo, Zona Norte, e aí eu saía do bairro sozinho para vasculhar a locadora de todos os outros bairros, né? Então eu já era meio um ratinho de locadora, assim. No bairro eu já conhecia tudo. E quando eu tive contato com a história da Omni, do Gaba, que é o grande realizador do projeto, que ele é o nosso herói do projeto, né? Assim como os outros, mas ele foi o que fez a coisa acontecer. E aí eu me deparei, e saber que ele já morreu, assim, a gente começou o projeto, inclusive eu levei a notícia da morte do Gaba para muitos depoentes, eles nem sabiam. Não sabiam. Então eu tive esse papel também, foi complicado, sem ter essa proximidade ou qualquer tipo de contato com ele, né? Fazia muito tempo que ele faleceu ou não? Ele faleceu em 2005. Então a gente começou o projeto em 2014, fazia o quê? Mais de 10 anos. 10 anos. Porque eu comecei a dar notícia mesmo em 2015, né? 2016, então durante o finalzinho então, enfim, foi triste, mas, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar
as imagens da Omni, e eu já tinha visto isso na época em revistas, então eu já falava, nossa, a Omni. E eu lembro de olhar em Omni Vision, que tinha nos videocassetes, eu falava, nossa, que legal esse nome Omni. Então quando eu entrei em contato com a história da Omni, conheci a Cidinha, a ex-esposa dele, a Helena Cunha Bueno, descobri que a história das videolocadoras aconteceu com cineastas, o Gaba era um cineasta. Sim. Isso foi fascinante para mim. E você pegou material assim incrível deles, né? O processo todo ali, conforme a gente vai assistindo, eu fico assim surpreso, falo, nossa, como que o Alan conseguiu esse material? Tipo assim, não deve ter sido fácil, né? A maioria das coisas não, mas, por exemplo, do Gaba mesmo, que são as coisas da Omni, essas coisas todas chegaram no final, nos 45 de segundo tempo. Nossa. E aí foi quando eu senti que já dava pra fechar o documentário, porque precisava ilustrar isso, né? Precisava. A Omnivideo é a primeira videolocadora do Brasil. Eu ia deixar esse título no GC deles, mas eu achei prudente deixar São Paulo, porque eu tô fazendo um recorte de São Paulo. Sim. Mas eles são do Brasil. E aí, quando você falou das locadoras do interior e tal, esse projeto, imagina, não tinha condições. Quando eu comecei a gravar, a gente ainda tinha cerca de 40 mil videolocadoras em São Paulo. Hoje, não faço a menor ideia de quantas devam ter, menos de 100. Entendeu? Então, não tinha como falar sobre tudo, né? O legal era a gente filmar o máximo possível e tentar encaixar as histórias. Ao longo das gravações, eu fui entendendo que todo mundo contava a mesma história. Então, era só falar. Você pode perceber que um efeito do filme é esse. A história todo mundo conta igual, só que cada um é personagem de uma parte. E aí você é um quebra-cabeça. Mas eu acho que foi descobrir as imagens e os arquivos da Omni. A Cidinha me deu uma pasta, né, com as coisas pessoais do Gaba. O Gaba faleceu, ele guardava tudo nessa pasta. A pasta ficou uma semana na minha casa. Tudo, assim, desde o cheiro da pasta, sabe, impregnou na minha casa toda. Eu fiquei tomado por aquilo. E aí você vê as fotos da Omni. Ele construiu uma locadora ultra futurista, né, com aqueles pilares de LED, né, que não era LED, mas enfim. Olha, aquilo foi muito impactante para mim, assim, que é a nostalgia de, nossa, tudo isso é signo de uma época, eu reconheço, mas eu não vivi. Então eu adoraria, por exemplo, ter conhecido o Gaba, ter conhecido a loja dele, entendeu? Ter dado um abraço nele, falar, cara, olha o que você fez, olha o que você tá fazendo. Olha o legado que você deixou. Mega legado. E jogado as traças por um bom tempo, até que alguém vá lá e fala, não, isso aqui o que você fez mudou a cena da cinefilia brasileira e do cinema também, porque as locadoras brigavam com o cinema, né? A distribuidora entrou para isso, para intermediar. Tinha uma época que eu, quando assisti Ghost pela primeira vez em casa, em 90, minha mãe alugou o pirata da locadora, que era alguém que já fazia ex-can, assim, já ia pro cinema gravar. Então, assim, a gente chegava em fita. Então é complicado, assim, tinha muita vertente, sabe, de cinema rolando e as locadoras no meio. Então, eu não sei, eu tenho muito respeito por esses profissionais, assim. E também tenho comigo que eles todos são amantes de cinema, a maioria deles. Mesmo os que não são, ou que não foram, que entraram nesse mercado pela questão financeira, porque era altamente rentável. Esse pessoal fez muito dinheiro, mas muito em largas escalas. Mesmo esse pessoal que fez muito dinheiro, eles, ao longo do processo e até o final do encerramento da história das locadoras, eles já tinham se tornado cinéfilos. E aí, não tem como, né? Já estavam totalmente expostos a isso. Então, enfim, é gente como a gente no sentido da cinefilia, né? Sim. Maravilha. Alan, e creio que foi um processo, claro, longo, né? Você foi terminar... Você começou em 2014 e terminou em 2017? Terminei em 2016. A gente fez uma exibição do Cinemagia, primeiro corte, de 2h30 no cinema só para eles. Para eles me ajudarem a... Eu queria o feedback deles, né? Eu queria... Não só por ser meu primeiro filme, mas porque como essa história é muito deles, e eu sou... um externo, alguém de fora, um estranho, na verdade, um outsider. Aí eu me senti... E aí, depois que a gente fez a exibição, eles já estavam totalmente tranquilos, me ajudaram a fazer, deram algumas ideias do que eu poderia fazer.
algumas eu acoplei, segui fazendo, e aí lançamos em 2017. Eu esperei um ano para conseguir fechar o corte final do filme, que eu fechei meses depois da exibição, mas eu tentei esses caminhos dos festivais e tal. Descobri muitas coisas nesse caminho dos festivais, né? Muitas características do audiovisual brasileiro, sei que você me entende, né? Sim. Das pequenas, grandes panelinhas. Sim. E aí eu falei, cara, de novo isso aqui, né? Deixa eu seguir o meu caminho e só seguir. E aí falei, não, consegui uma janela de lançamento, vou lançar no cinema. E aí fui fazendo, assim. Aí você fechou a parceria com o Petras. Não foi uma parceria. Foi e não foi, mas na época eu já tinha feito uma gravação com o Sturm, porque o Sturm foi um distribuidor. Ele é um distribuidor, né? Ele tem a Pandora e na época pro home video ele teve a Cult Filmes, que foi uma linha de filmes lançadas com esse olhar cult, assim. Filmes europeus, né? Asiáticos, enfim. Então ele tinha esse recorte junto com o Jean Thomas, né? Da Imovision. E aí eles fizeram e eu acho que é o Kakoff também, se eu não me engano. E eles fizeram essa distribuidora. Então, quando eu fui entrevistá-lo, foi para falar disso. Quando eu fechei o filme, eu comentei com ele. Ele falou, nossa, eu queria muito que você exibisse isso lá, né? Falei, olha, eu tenho essa situação aqui de exibição. E aí ele falou, não, tudo bem, pode exibir, eu quero que você exiba, faça essa reunião e tal. E quando a gente começou a soltar as notas do Cinemagia, eu fechei a classificação indicativa, tudo isso, ele falou, traz o filme pra cá. Foi um pedido dele pra levar pra lá mesmo. Você já tinha uma distribuidora, que é a Itubaína? Não, a Itubaína é uma produtora de vídeo assim como a Lumolab. Ah, tá. Quando eu comecei a fazer o projeto do Cinemagia, eu já tinha conhecido o João, que é da Itubaína, junto com a Jéssica, e aí eu precisava de corpo pra gravação, porque só tinha eu e mais um câmera. E aí eu achei legal trazer a força-tarefa da Tubaína para as gravações. Então, a Tubaína foi uma grande parceira das gravações. A gente fez as gravações juntos até de 100% das gravações, foram 60%, 70% das gravações. O resto eu segui sozinho. Então, eles são parceiros de produção. Eu lancei o Cinemagia sem distribuidora no cinema. Independente. E aí, ao longo desse processo, quando eu cheguei no cinema, a O2 Play, a O2 Filmes, falou, olha, estamos sabendo do Cinemagia, manda pra cá, a gente quer. Eu tinha tentado fazer contato com outras distribuidoras, todo mundo gostou do filme, mas eles achavam que não ia ser um caminho para documentário em cinema. Porque, de fato, documentário em cinema, num cinema que a gente está falando de meu Deus, né? É uma realidade muito diferente para documentário. Quiçá hoje, isso 2017. Então, lá atrás ainda tinha um corpo maior. Agora tá estranho. Mais do que já era. E aí eles pegaram o filme pro VOD e pro streaming. Então tenho distribuição do Cinemagia para esses caminhos, para o cinema não. Mas nesse meio fio eu abri um braço de distribuidora da Lumolab. Então hoje a Lumolab também distribui. Então os próximos projetos eu tenho a distribuição pela produtora, que também é distribuidora. E eu fiquei muito feliz também porque você realmente explorou todas as oportunidades e recursos do mercado. E o filme chegou até a Amazon Prime. Como que foi isso? A gente tem várias estreias do Cinemagia, né? A estreia primeira, pontual, é a do cinema com que na época era Caixa Belas Artes, hoje é Petra. Isso. Foi lá. E a gente ia ficar uma semana só, a gente passou para 2. Legal. O pessoal queria que a gente ficasse mais tempo. Aí a gente foi para outros cinemas. A gente teve exibição em Santos e a gente foi para uma sessão muito especial no CineSesc. Que era um sonho levar o filme para o CineSesc e aconteceu, assim, foi natural. Que legal. E aí dali foi quando a gente entrou pro Google Play, iTunes Store, foram essas estreias. Aí tem depois você vai falar do DVD, foi tudo acontecendo meio que junto, assim, que você falou de ocupar todos os espaços. 2018, a O2 tentou levar o Cinemagia para a Netflix. Na época, o feedback que eu tive deles foi... a Netflix diz que só pega as 10 maiores bilheterias de cada país. Na época, né? Acho que na época que eles faziam a seleção de filmes, era essa a realidade. Eu falei, bom, não é pra mim. Tá tudo bem.
vamos em frente, né? Vamos lá. E a Amazon não estava no Brasil ainda. Então, quando a Amazon chega, a O2 fecha negócio com a Amazon e o Cinemagia faz parte do primeiro pacote de 9 filmes brasileiros que entraram na grade da Amazon. E aí, Caio, foi onde o filme realmente estreou. Que legal. Porque essas janelas todas anteriores, inclusive o DVD, são nichadas, né? Sim. São para quem conhece. Eu nem sabia que o filme estava na Amazon. Eu fiquei sabendo pelas pessoas que me procuravam. A minha caixa de e-mail ficou estourada. Muita gente me procurou. Nossa, assistiu seu filme. Eu falava, nossa, mas por que você assistiu? Ela comprou o DVD, ela viu aonde? No Google Play, no iTunes Store. E aí eu soube por um usuário, assim, por uma pessoa que viu, falou, olha, eu vi na Amazon. Eu falei, nossa, mas já tá na Amazon. Mas você tinha ciência disso? A O2 falou assim, Alan... Eles trabalham on demand, né? Então, quando fecha, às vezes eles não conseguem nem avisar pra gente. Assim. Eu fiquei sabendo pelas pessoas. Eu fiquei feliz pra caramba, mas aí foi onde a gente estreou mesmo. Que legal, que bacana. Eu já vi umas 15 vezes lá na Amazon. Eu fico super feliz quando eu escuto esses... E os feedbacks, o pessoal, assim, que assistiu no stream mesmo, até mesmo o pessoal da produção ali, que estava envolvido no projeto, o pessoal da O2 passou um feedback positivo da galera que está assistindo pelo streaming? Você diz financeiro, é isso? Não financeiro, mas feedback tipo, tá tendo bastante audiência, enfim. A gente recebe lá, eu recebo relatórios semestrais e aí você vê a quantidade de pessoas que vê, assim. Que ainda assistem? Sim, e bastante. Que legal. Mas tem toda uma curva também de lançamento até agora, né? Sim. Na pandemia a gente estreou em 2019, foi o começo de 2019, fez um pico muito grande e aí na pandemia ele depois deu uma baixada e na pandemia subiu de novo. E agora tá regular. Tem muito conteúdo, né, Caio? Sendo feito. Tem muito conteúdo. Então, quando alguém fala que viu Cinemagia, para mim é uma grande vitória, porque hoje o cenário é outro, assim, a selva é outra. Sim. Ainda que se a gente estivesse na pandemia, a gente estaria com uma realidade muito focada para o streaming, né? Hoje, Alan, talvez seria muito diferente se caso você fosse lançar essa obra hoje. Porque, por exemplo, a gente tá com a indústria do mercado de mídia física escassa, né? Fiquei sabendo recentemente que não se produz mais mídia física no Brasil. Então, por exemplo, para você lançar, por exemplo, um DVD ou trazer esse material físico, né, que é tão importante, tanto a história quanto ter esse material físico, para quem realmente é cinéfilo, para quem ama cinema, para quem vivenciou essa história, ter esse material ali nas mãos, seria totalmente outra realidade para você hoje, né? Talvez não conseguiria tão fácil quanto foi na época. Um dos seus... Eu quero que você comente agora também, aproveitar nesse assunto. Um das parcerias que você teve foi a Versátil, né? Que foi a primeira percussora que lançou ele em DVD, né? Comenta um pouquinho a respeito. Olha, o lançamento com a Versátil foi um projeto meu. Na época, quando o filme foi exibido no cinema... Você já pensou em, tipo, eu quero lançar isso em mídia física? Não tinha outro caminho. Não tinha. Era o meu maior objetivo. Eu sou maluco de mídia. Imagina, claro que eu quero mídia física, é óbvio. Que megalomaníaco. Gente, claro, eu gosto de filme, eu gosto de mídia física, é óbvio. Que realizador que não quer ter o filme em mídia física, lançado em DVD, Blu-ray, aonde isso? Não existe. Claro que eu queria. E ainda mais eu que sou entusiasta de coleção. O projeto original do Cinemagia para mídia, para DVD, era a caixa que a gente lançou com a Fan DVD. Só que era inviável naquela época. Então primeiro veio a Fan DVD? Não. Vamos lá. Eu já tinha esse projeto do box especial para o Cinemagia. Não era um projeto tão rebuscado quanto eu consegui fazer. Mas era um projeto já de caixa. Eu queria uma embalagem especial para o Cinemagia. O signo das locadoras sempre foi a VHS, né? Então eu queria sempre trabalhar muito com isso. Aliás, da iconografia toda do projeto, a gente tem a VHS como o maior símbolo. Tanto é que é a capa do último lançamento. E depois que eu segui com o lançamento do filme no cinema, a Inova, que já foi Videolar, que hoje é Inova, através do Lírio Parisotto, eles viram o filme e falaram, cara, a gente gostou muito.
olha, o que você precisa, sabem que eu sou realizador independente, assim, o que você precisar, a gente vai ajudar você com a produção dos DVDs, né? Que legal. Então eles deram pra gente, eles apoiaram a produção dos DVDs. Que legal. Isso é um apoio que eles deram, muito legal, muito especial. E eu falo publicamente isso porque foi um apoio mesmo, eles ajudaram a gente. Eles já estavam ativos no mercado ainda naquela... Ainda estavam, 2017 para 2018, eles já eram Inova, não era mais Videolar, mas ainda estava muito forte, ainda tinha produção de mídia acontecendo. Sim. Tanto para o mercado de audiovisual, de informática, por exemplo, quanto para lançamento de filmes. E eu não precisava de uma distribuidora. Eu poderia ter lançado o projeto todo com a minha equipe e aí falar Rimo, que era Rimo também, mas Inova. falar Videolar, eu preciso, tá aqui o projeto, tá aqui a imagem do disco, pode replicar. Eu não tinha PDV na época, né? Eu não tinha onde colocar. Eu poderia lançar um site para fazer as vendas online, mas eu achei que isso ia ser limitador demais e muito mais função do que fazer o próprio filme. Você não chegou a pensar, tipo, cara, eu acho que o PDV talvez seria as locadoras que estão aqui comigo. Sim, não? Mas eu também acho que isso desconfigura o projeto, a função das locadoras, né? Assim, dar mais um trabalho para eles, Sim. sabe? Isso não tem a ver com eles, né? Então nem chegou a passar pela sua cabeça. Não. E aí, nesse momento, Caio, é um momento de captação do projeto também, né? Hoje, atualmente, a gente está enfrentando uma questão polêmica no mercado da pirataria de novo. Acabou de acontecer com o Pedágio, não sei se você está sabendo disso, o filme Pedágio. Sim. E é um momento de lançamento de um filme onde os realizadores têm o retorno do investimento. Exato. Principalmente para realizadores como eu, que somos independentes. A gente vai retornar. Eu gastei meu dinheiro no Cinemagia. Eu tentei fomentos com Cinemagia, não foram abertas as portas para mim. Então eu segui. E olha que eu sou um homem branco privilegiado e ainda assim não consegui. Não conseguiu. Então, vamos entender que esse momento de lançamento do cinema, de borderô, ainda que muito pequeno, tá? Quando a gente fala de cinema hoje, você está contando com um filme da Marvel exibido 5 vezes no dia em 6 salas de um complexo, né? Ou de vários complexos. O Cinemagia passou uma vez por dia, num horário de 15 a 20 pessoas por sessão, numa sala de 100 lugares. Então, assim, é muito pouco retorno. Sim. Que você ainda tem o borderô com o cinema. Então, a parte do streaming e dos DVDs é um momento em que a gente vai ter algum retorno financeiro. E a gente está entendendo que para mim era uma sensação de não vou gastar, sabe? Não é nem vou ganhar, é não vou gastar. Então, quando eu pego esse projeto com o apoio deles, da Inova Videolar, eu podia fazer isso tudo sozinho, né? Sozinho com a minha equipe, mas eu ia ter que gastar. E para mim não era nem gastar o dinheiro, a grana, era gastar o tempo mesmo e gastar a força-tarefa, porque é uma coisa que eu sei vender, mas cara, não dá para fazer todas as esferas do projeto, isso não dá, não tá certo, entendeu? Eu quero ter uma distribuidora, acho que é importante ter. E já tava com a O2 também. A O2 não tinha interesse em mídia física e aí eu falei, bom, conheço o pessoal da Versátil, vou entrar em contato com eles para ver se eles se interessam. Você falou com o André, Não, na época eu falei, não, meu contato sempre foi com o Oceano. Na época o Oceano ainda era, ele trabalhava ainda na Versátil, mas hoje ele ainda é responsável pela Versátil, mas mais os filhos, né? O Oceano é um cineasta também, do universo mais espírita, né? Mas eu sempre tratei com ele. Aí eu fechei um acordo com ele, a gente fez o lançamento de 1000 peças, um estojo duplo, né? Que na época 1000 já era considerado um número hoje. Hoje não. Hoje na não. época era pouco. Era pouco ainda, né? Na época ainda era pouco. O pessoal da Inova Videolar falou, você não quer 2000? Eu falei, olha, eu já tô fazendo 2000. E assim, eles me ofereceram, né? Eu falei, não, eu já tô fazendo 2000, porque é um DVD duplo, tá tudo certo. Eu achei que 1000 era pouco, era muito, quer dizer. Sim. Eu achei que a gente não ia vender 1000. Eu achei 1000, falei, gente, 1000 dá pro gasto. E não tô sendo modação, eu realmente achei. Eu tenho consciência do tamanho do projeto de Cinemagia, ele é nichado, ele é para um grupo de pessoas, eu sei, eu não tenho essa loucura de achar que esse filme, não. Eu sei o que é o projeto, entendeu? Não estou diminuindo, mas estou também com o pé no chão. Tá. E aí, só para não me alongar, depois que a gente lança, eles lançam a pré-venda no site, a gente vai para a Cultura, que eu acho que foi onde a gente se conheceu, né? Isso, em 2018, no lançamento.
o Cinemagia, as 1000 peças esgotaram na pré-venda. Meu Deus. E aí eu falei, não, eu tava muito errado. Então aí... Olha que legal. E aí, como esgotou na pré-venda, do julho de 2018 até o final do ano, não tinha mais como assistir o Cinemagia, a não ser quem tivesse ou quem comprasse pelo Google Play no Store. Então, por isso que a estreia da Amazon foi alta, porque todo mundo já sabia do filme, mas não tinha onde ver. E aí descobriram um lugar para ver. Que legal. E, claro, foi uma notícia, assim, fantástica receber, né? Que a pré-venda esgotada, né? As 1000 peças. E aí você pediu, solicitou, ou eles mesmos sugeriram a nova tiragem? Não, a Versátil sempre quis lançar mais, eu não queria. Você não queria? Não, vou ficar nesse mesmo. Pra mim tava bom. O que eu já queria era fazer outra coisa com o projeto. Eu já tinha feito o trabalho em DVD. Eu também não estava muito satisfeito com algumas coisas do nosso acordo. E eu falei, não, acho que eu não quero mexer nisso agora. E aí eu já comecei com um projeto de Blu-ray, né? Eu tinha 200 horas de material de arquivo, então, né? E no próprio lançamento eu até perguntei, até o Paulo questionou lá pra você, e o Blu-ray, cadê? Né? Porque já estava em grande ascensão lá, na época, né? Porque era uma qualidade superior, enfim, eu já tinha o Blu-ray também. Mas eu falei, já tô feliz com o Digipack aqui, que já é uma caixa muito bonita, muito bem feita. A Versátil, nesse tempo, fazia as coisas impecáveis. Mas a gente que fez isso. Foi vocês fizeram? Porque a Versátil tinha também Digipack, assim, né? E eu achava que foi uma ideia deles. Que legal que você foi junto. Fez junto. Que legal que você... mas é um projeto que a gente levou para eles. Que legal. E você, só colocando um outro adendo aqui, não tínhamos gift set brasileiros. Não. O Cinemagia foi o primeiro. Foi. Que legal. E você já era uma ideia que você pensou, quero uma caixa ou não? Tipo... Eu pensei, mas eu não pensei como gift set. Quando rolou esse momento do Blu-ray, a gente já não tinha mais mídia física para vender, né? Ainda teve a VHS no meio fio, isso daí que o pessoal pediu. Mas o Blu-ray, eu encerrei meu acordo com a Versátil. E falei, bom, preciso lançar Blu-ray, né? E aí foi bem no meio da pandemia. Foi bem no meio da pandemia. E nessa época da pandemia, a gente teve um boom de volta a consumo de mídia física. Então, muita gente voltou a comprar DVD, voltou a comprar mídia física. E eu achei que seria um momento ideal para fazer um projeto novo. Esse projeto, eu bolei com a minha equipe 100% assim, da Lumolab. E a gente levou para a Amazon na época, para a Amazon ver se a Amazon tinha interesse em pegar para comprar. Eles queriam comprar 2.000 peças para fazer. Eu achei que ia ser muita. Aí eu falei, não, vamos fazer 1.000 peças porque hoje o mercado é outro. Já lancei uma versão anterior, essa é uma versão deluxe, que é uma versão com muito material extra. Muito material. Tem 4 horas aí, é um outro filme. E aí... Na época, a Fã DVD, que você já deve ter ouvido falar do Fábio, que eu adoro o Fábio. Inclusive, quero trazer lá aqui, eu tenho contato dele. Eu sou apaixonado por ele. Estamos combinando. Ele é muito querido. E preciso pegar um Cinemagia Gift Set, hein, Fábio? Depois eu vou falar contigo. Já fala com ele, que quem detém tudo isso é ele. Se eu tivesse, eu já teria trazido para você, eu não tenho mais. E aí, eu... não estava satisfeito com a Amazon. A Amazon tinha uma coisa que me incomodava muito. Não adianta você fazer uma caixa dessa e aí a caixa chegar na sua casa toda estourada. Sim. Porque tudo da Amazon chega amassado, né? Inclusive, no acordo com eles, 16% mais ou menos do que se faz já tem um desconto na cobrança e no pagamento porque vai chegar amassado. Então eu falei, eu não vou fazer esse sacrilégio com um trabalho desse. E aí eu entrei em contato com o Fábio e o Fábio falou, cara, eu quero agora, eu quero as 1.000 peças. Eu falei, divide com o pessoal da Obras Primas, sei lá, com outra pessoa. Não quero, eu quero sozinho. Exclusivo. E aí essa coisa do gift set é dele, assim, porque eu faço questão de deixar isso claro. Eu já sabia, eu queria fazer isso. Ele falou, Alan, isso não é uma caixa, isso é um gift set, é o primeiro brasileiro. E isso é um olhar do comerciante, né? O Fábio é um vendedor, né? Ele sabe o que que ele tem na mão. E aí eu falei, bom, você vai, tá vendo? Achei a pessoa certa para vender. Vou deixar na sua mão. E aí ele lançou isso no meio de 2020, 1.000 peças. Na pré-venda ele já tinha vendido, acho que mais da metade, assim. Então ele pagou o projeto na pré-venda. Sim, ele não teve gasto, nenhum prejuízo. Que legal, que bacana. Teve a trilha sonora, que inclusive está impecável, a trilha sonora. Queria que você comentasse brevemente sobre aqui desse projeto. Já era algo pensado também, tipo, vou fazer a trilha e quero lançar também a trilha sonora, ou não? Veio a ideia junto com o gift set?
as fichinhas aqui, ó. Quem não lembra dessas fichinhas nos VHS? As fichas T's. E o pôster, né? A trilha sonora, eu fiz questão de ter uma trilha original pro projeto. Eu sou editor, né? Então, editar projeto com trilha branca é gostosinho, mas não é legal, né? A gente quer uma trilha original para dar uma cara legal. E aí eu chamei o Pedro, que é um compositor bem conhecido do mercado audiovisual. Eu falei, quero uma trilha bacanuda. E aí, quando a gente foi lançar o Gift Set, muita gente já falava, nossa, gostando da trilha, por que vocês não lançam? Eu falei, gente, mas também, né? Aí esse lançamento é definitivo, eu falei, bom, aqui cabe uma trilha sonora. Não sei se você já viu a trilha, tá aberto aí pra você, tá, né? Tá aqui. Puxa o CD pra você ver. Ah, tá. Aqui. Ele passa a mão em cima, tem os gominhos do vinil, é como se fosse um vinil. Ah, verdade, um relevo aqui. Nossa, que demais. Então tem muito cuidado nessa edição, demais. É bem trabalhada, assim. E eu vou voltar a dizer, assim, apesar desse esforço ser nosso no sentido de criação, realização, eu dou todo o mérito dessa parte pro Fábio, porque ele foi um investidor que falou, cara, tem negócio aqui, e ele lançou isso como gift set, é um grande gift set mesmo, e eu não tinha visto isso, eu não tinha percebido que era um gift set. Na minha loucura de fazer, eu nem percebi. E sabe o que é legal? Quero falar também pra gente já encaminhar pro final, sobre toda a animação, ficou fantástica, de um profissionalismo muito grande dessa sua equipe que você tem, e você juntou no pôster toda a galera, olha que legal, e ainda fez referência aos filmes aqui, que legal. E eu ainda trouxe pra você aproveitar, né, que eu não sei se é a hora, eu trouxe esse cartaz aqui, que você já ouviu falar do Charada, né? Já, claro. Esse momento de lançamento do Gift, a gente fez eu quis fazer uma homenagem a alguns filmes, então a gente reproduziu alguns cartazes de filmes conhecidos nas locadoras com os donos das locadoras. Que legal. A caixa que é um VHS, gente, ó. Super legal, super bacana aqui, ó. Gift set. Tem ainda na Fan DVD, eu olhei antes de falar. Tá acabando. Preciso pegar o meu logo, falar pro Fábio já. E não tem mais, viu? Não tem mais. Abandonei. E os VHS, comenta rapidinho também pra gente, como que foi isso? Isso foi antes do Gift. Foi uma galera louca que pediu e eu falei, tá. Tinha mercado? Tinha... Não. Como que foi produzir isso sem... Loucura. Total. Imagino. Ai, que legal. Isso pra você. Obrigado. Você lembra de qualquer filme? Pô, não tem nem como, né? Os VHS foram uma galera pedindo muito nichada do filme. Essa sua camiseta também foi uma arte produzida ou não? Já era do filme mesmo? Não, isso aqui... Não, isso não tem nada a ver com o filme. Ah, tá. Isso é do filme que chama A Volta dos Mortos-Vivos. Isso. Tá. Que a gente até... na verdade é isso aqui, né? Nossa, eu nem dei conta. Daí. É isso aqui que a gente fez. Perdão, pra cá. Isso. Aqui, ó. E... mais ou menos minha camiseta, mas enfim. Só que com os donos de locador. Por aqui. Então, as VHS foi um sonho, vamos dizer, também. Eu não queria mexer nisso. Você não queria? Não, porque eu sei que eu ia pirar, assim. Achar um lote de fitas virgens, achar os estojos. É muito difícil fazer isso tudo. Eu fui atrás das gravadoras originais de fitas pra fazer igual, porque eu não queria fazer gravação de vídeo pra ver, eu queria fazer o negócio, sabe, certinho. E aí ter a qualidade. Aí consegui, aí fiz 50 peças de cada uma, esgotou em menos de 10 minutos. E também não deu dinheiro nenhum pra gente. Quer dizer, a gente pagou o custo disso, mas não tive dor de cabeça. Legal. E aí tem gente pedindo pra gente até hoje também, mas eu não faço mais não. Aliás, eu não faço mais nada disso aí, já parou, chega. Já deu. Chega, não. Aí você tem que saber a linha do... Legal. A gente vibrou. O que eu sou apaixonado é conteúdo extra. Então, Versátil tem muito isso. E fiquei muito feliz de ter comprado o Cinemadia no lançamento e devorei o material extra. Tipo, quanto mais a gente assiste, mais a gente quer saber dessa história, se aprofundar. Eu, como cinéfilo, assim, eu sou a favor do conteúdo material extra. E a mídia física, né? A mídia física, super importante, e a gente consegue absorver muito mais do que só fechar naquilo, né? É uma extensão da experiência, exato. No Gift tem mais 2 horas. Não falo isso não, eu vou comprar o Gift hoje. Tem mais 2, então você vai ter as 4 e tem coisa escondida. No Gift tem até easter egg. Nossa, que legal. Você tem que procurar. Top. Alan, foi um papo muito gostoso. Nossa, incrível voltar
ter a experiência e voltar no tempo com essas memórias, né? Você que está aí do outro lado e com certeza vivenciou isso, essa experiência que a gente está comentando aqui nesse episódio mais que especial para mim, significa muito. E aproveita, Amazon Prime, Fã DVD, ainda tem as últimas peças lá. E assistam porque faz parte da história, que principalmente para quem é cinéfilo é uma obrigação assistir isso aqui. Já dizendo assim, Alan, muito obrigado. Obrigado você. Foi maravilhoso, foi mágico, né, voltar a gente comentar sobre isso. Espero poder trazer mais vezes e pode deixar mensagem, comentar os futuros projetos. Nesse momento eu achei legal vir falar com você, porque a gente está seguindo para uma extensão do Cinemagia agora, né? Eu já estou fazendo há bastante tempo. Não tem a ver com material extra que ficou parado lá das gravações, isso é mais. Eu comecei a gravar mesmo. Algo novo. Algo novo, que é uma série para streaming. Que legal. Com o mesmo título, mas num outro lugar. Que ainda não consigo falar sobre isso porque eu tô fazendo. Tá. Então tá saindo aí na forma, no forno. Mas ano que vem. E tá num caminho muito legal também do que tá acontecendo agora. Só que já ainda falando de locadora, mas num outro lugar. Já falando mais do nosso cenário atual. Legal. E do que está acontecendo com o mercado e com os filmes. No sentido de como vamos preservar tudo isso sem mídia, só com streaming. Exato, porque o streaming hoje está aí. Só que, por exemplo, tem um filme que você gosta muito que amanhã ele pode não estar. E aí é que pega. O que me preocupa mais, e também nessa nova fase do projeto, para não me alongar, é isso. É a história se você pensa num filme que foi lançado há 20 anos atrás. Não, 20 anos atrás. 2000, 2001. Se não tá no streaming, não existe. Verdade. E como é que você acha? Aí você tem que recorrer à pirataria. Mas a pirataria não é pirataria? Então. Tá desse lugar, o debate. Mas obrigado mais uma vez, cara. Não, que é isso, eu que agradeço, é um privilégio. Alan, redes sociais, então a gente pode te encontrar no Cinema em Transe. Esse é o meu, que eu sou bem low profile, não sou muito de ficar acessando, mas eu recomendo as pessoas acessarem o Instagram do Cinemagia, que é @DocCinemagia. Perfeito. Tá ok, para falar com você, algum contato, tem o e-mail da Lumolab? Tem, Alan? Mas as pessoas também podem me achar, alan@lumolab.com.br, mas tem também os directs do Instagram, @Cinema em Transe. Fácil. Legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que eu aqui me deleitei sobre essa história magnífica. E nos vemos no próximo Intalks, tá? Já iniciando aqui esse ano novo, já com esse episódio que está maravilhoso. Espero que você deixe seu feedback, curta, se inscreva no canal para acompanhar. E não deixe de seguir também o Doc Cinemagia lá no Instagram, tá ok? E se aprofundar melhor nessa história, tá? Obrigado, valeu e até o próximo.